Conta no interior, exatamente onde eu morava, tem uma enseada, que uma senhora teve duas filhas, dois cobrinhos, dois filhos gêmeos, duas crianças, que não eram crianças, eram cobras, duas cobras. E ela teve a infância com ela mamava, etc. Mas com cresceu um pouco mais, começaram a criar grandes problemas com essa mulher, com ela e com os vizinhos. E o que ela fez para livrar-se disso? Jogou as duas cobrinhas na água, que eram cobras, que tudo quanto é de cobra vive dentro d'água. Passou o tempo, passaram-se os anos, e essa mulher todo dia ia buscar água lá. Um belo dia, em que ela foi buscar água, ela ouviu uma voz dizendo: fulana, eu sou sua filha, você é minha mãe. Aí contou que ela tinha jogado quando era pequenininha dentro d'água e tal. E contou todas as agruras dela, todo aquele sofrimento que ela tinha como cobra lá no fundo do rio. Aí a mulher viu que ela só falava dela, perguntou: e a outra irmã? Ela disse: a outra irmã eu matei porque era má. Ela engolia os caboclos que vinham tomar banho aqui na praia, ela afundava os navios, fazia uma opção de coisa. E eu fiquei agora sozinha, por isso eu tenho esse ódio enorme contra a senhora, porque vou ficar eternamente aqui. Aí a mãe subiu, naturalmente angustiada com aquela singularidade. Ela foi e deve ter contado para alguém que morreu. Anos depois, foi que apareceram nesse mesmo lugar, nessa mesma região, muitos desastres, de afundamentos e rebojos e redemoinhos inexplicáveis que os geólogos não explicam. Então, dizem que é a cobra grande que mora ali. Um espaço, um tempo, formas, lendas e mistérios. Uma arte trabalhando tudo isso. Aqui, neste espaço e tempo amazônicos, um homem exerce o seu ofício. Na paciência do traço e na química das cores, vive o artista plástico Moacir Andrade. Uma arte inserida entre o sonho e a realidade bem próxima. Sua visão capta e transforma uma vida amazônica. Vida composta de história, misticismo, cotidiano e principalmente natureza. Natureza que Moacir aprendeu a amar ainda menino. Eu nasci em Manaus, na Santa Casa de Misericórdia, no quarto número 9, no dia 17 de março de 1927. Logo depois do meu nascimento, meus pais me levaram a mim e meu irmão Mozart para o rio Aripuanã. Papai foi para lá tirar borracha, ele era como seringueiro, né? Arrumou um seringal lá que ele alugou. Depois ele viu que não dava mesmo, e naquela época a borracha já não tinha mais preço. Ele voltou para o Rio Solimões e foi morar no terreno da minha tia Zefinha. O lugar era lindo para mim naquela coisa de criança. Era uma barraca totalmente de palha, um pouco afastada do imenso barranco que ficava numa das pontas de um grande remanso que tinha. Ali tinha em frente uma árvore chamada pororoqueira. Eu tenho até vários poemas feitos na pororoqueira, à beira do barranco, etc. As cores, os sons de uma região ainda primitiva, banhada por um Solimões irrequieto, impressionavam seus sentidos em formação. A visão da flora, da fauna e da vida ribeirinha definiam a personalidade do futuro artista amazônida. Em 1934, Moacir veio com os pais e o irmão Mozart para Manaus e foram morar em frente à praia do Mercado Municipal, em um prédio que servia de alojamento para os seringueiros oriundos do interior. Da janela, a criança tomava conhecimento de uma outra realidade. Realidade esta, composta de muito movimento e aspectos visuais diferentes.
vapores e lanchas ancoradas, canoas cobertas com palha, batelões carregados de cargas, as mais variadas, e inúmeros vendedores ambulantes. Em 1934 eu já estudava no Grupo Escolar Ribeiro da Cunha, aqui na Rua Silva Ramos, e lá eu tinha mais ou menos mais de 1 hora antes do almoço e à tarde, porque era criança, né? E de lá eu botava minha barriga no chão e começava a desenhar. E era a minha brincadeira, que eu nunca gostei de outras brincadeiras, eu não sei mesmo desenhar. E frequentava a casa da madrinha Clotilde Pinheiro, era filha de um comandante da Amazon River. E lá, ela também, minha amiga, ela pegava pedaços de papel e cortava muitos pedacinhos, porque se ela me desse um pedaço grande, eu desenhava no grande. Depois da morte dela, a Ritinha, que é uma moça que ela criou, começou a se desfazer das coisas antigas dela, né? E ela tinha um montão de livros. E num grande, que foi até de uma exposição que o Amazonas fez na Europa, sobre a borracha, eu vi ali dentro um montão, talvez mais de 400 desenhos. Quer dizer, ela passou a vida inteira guardando aquilo. Com uma rápida passagem pelo Colégio Dom Bosco, onde sofre uma forte influência religiosa, com 11 anos de idade, o menino ingressa no ginásio amazonense Dom Pedro II. Nesse tempo, a família fica sabendo da inauguração de um liceu de ensino profissionalizante, o Liceu Industrial de Manaus. Uma oportunidade de aperfeiçoamento artístico e técnico se apresentava. Conseguindo uma vaga no liceu, no dia 10 de novembro de 1941, no programa de inauguração das instalações do Liceu Industrial, consta também uma mostra dos desenhos e pinturas do menino. O artista que se projetava tinha apenas 14 anos de idade. Estudando como aluno interno do liceu, Moacir tem a oportunidade de disciplinar o seu dom para o desenho. O curso que faz é o de marcenaria. Me lembro bem da grande oficina de marcenaria dividida em 2 seções. Uma de serviços técnicos, de máquinas, e a outra de serviços manuais. Muitas daquelas bancadas de marceneiros e tudo isso, o odor que tinha, a madeira. Terminado o curso em 1945, em dezembro de 45, eu comecei a trabalhar. O meu primeiro emprego foi na empresa CIEX S.A., do meu grande amigo Isaac Jacob Benzecri, ali na Guilherme Moreira. E lá eu era auxiliar de escritório, mas como descobriram que eu sabia desenhar, eu passei a desenhar os endereços das caixas. Mas, enquanto a necessidade de sobreviver e ajudar a família era preenchida com essas atividades, a inquietação artística de um jovem sensível ao mundo que lhe rodeava permanecia constante. As ribanceiras, a floresta, as fachadas das casas de Manaus e as festas religiosas pressionavam a sua consciência, preparando o artista maduro que mais tarde sintetizaria todos esses sinais em quadros majestosos e belos. Em 1952, com 25 anos de idade, Moacir Andrade realiza então a sua primeira exposição individual. Ela acontece em um salão da recém-criada Escola Técnica Federal do Amazonas, o antigo Liceu Industrial. Já aqui, a sua preocupação básica é o mundo amazônico como representação. A arte que Moacir Andrade começa a sistematizar o tornará, em pouco tempo, um pintor da Amazônia e considerado pela crítica o maior pintor de paisagens tropicais do mundo.
1953 marca o ano que Moacir Andrade resolve constituir família. A 9 de maio, casa com Graciema Brito. Um ano depois, Manaus é sacudida por um movimento artístico e intelectual que iria influenciar toda uma geração. Um grupo de poetas, escritores e jornalistas decide fundar o chamado Clube da Madrugada. Moacir Andrade, representante das artes plásticas, participa ativamente desse grupo. Eu participei como pintor do Clube da Madrugada, juntamente com os poetas. Alencar e Silva, Farias de Carvalho, para mim foi o grande padrão daqui de Manaus. Farias de Carvalho, Sebastião Norões e Anísio Melo, que o Clube da Madrugada, na verdade, nasceu nos porões da casa dele, que a mãe dele era pintora, e depois é que foi para a praça pública, né? Porque era muita gente. Nos seus momentos de inspiração, já preparava a sua próxima exposição, Amazônia de Corpo Inteiro, que realizaria em 1956 nos salões da Biblioteca Pública e causaria grande polêmica na cidade por causa das formas e temas trabalhados. Em 1956 nós fizemos uma exposição muito grande, que foi um acontecimento social e artístico originalíssimo, porque nunca tinha feito isso aqui em Manaus. E uma reação também àqueles padrões defendidos pelo Branco Silva, que era o único pintor e era profundamente acadêmico naquela época. Evidentemente, no início, eu ainda estava assim, navegando dentro daqueles padrões acadêmicos, porque isso foi o meu início, o início de qualquer um pintor daquela época, né? Mas depois comecei a mesmo mudar, porque, por exemplo, tudo aquilo que é imaginado, que eu nunca copiei nada assim, ninguém sempre imaginava as figuras, as ações, elas não podem ser totalmente acadêmicas, porque ela está impregnada de abstrações, que é a própria imaginação da gente. Segue-se uma sucessão de amostras itinerantes pelo Brasil afora. 1959, Galeria Montmartre Jorge, no Rio de Janeiro. 1960, Museu de Arte Moderna de São Paulo. 1962, está em Porto Alegre. E em 1963, expondo na Galeria do Hotel Nacional de Brasília. A cultura de um povo, quase esquecido pelo resto do Brasil, é mostrada através das tintas de um artista que amadurece um ideal a cada exposição realizada. Como não poderia deixar de ser, amplia-se a discussão em cima de seu estilo e de sua técnica. Pintor, revelado por um esforço autodidático, sofre, como norma, um certo academicismo inicial. Mas as suas influências são múltiplas, antenado que está com as artes. Em 1950, experimentou rapidamente o cubismo. O quadro O Nu é um exemplo marcante dessa influência. Técnicas abstratas, com os quadros Abstração número 1, Abstração número 2 e Abstração número 3. Todavia, a influência maior só poderia advir das formas e cores de sua terra, do que se encontrava ao seu redor. Tornasse um pintor primitivista e paisagista por influência de um mundo. Captando uma realidade que se apresenta cheia de luz e cor, Moacir passa a imprimir em seus quadros a técnica impressionista. A tinta cai em grossas camadas e depois é recomposta na busca de texturas mais suaves para reproduzir as águas, plantas, tipos e objetos próprios de um contexto amazônico.
A maturidade de um artista vai se revelando numa paleta que exercita um estilo constantemente apurado. Nos intervalos dessas experimentações variadas, Moacir viajava e realizava exposições pelas principais capitais do Brasil. Em 1965, eu fui convidado pelo governo de Pernambuco para fazer em Recife uma exposição de pintura. E eu fui com o que eu tinha aqui em Manaus, quer dizer, com os temas, etc. Não sabia o que ia acontecer comigo. Lá eu conheci o Gilberto Freire. Gilberto Freire, para mim, foi uma pessoa que Deus o tenha no céu, me ajudou muito, porque naquela época eu era um homem completamente desconhecido. Ele me chamou de telúrico e fez um discurso muito bonito na exposição, patrocinada pelo governo do estado, com a presença do secretário de Educação e outras autoridades da época. De lá eu fui para Fortaleza, tive em São Paulo, tive no Rio de Janeiro, quer dizer, fazendo exposições dos mesmos temas, porque na verdade gostaram. E vendi tudo em todos esses lugares. E isso me deu uma importância e um entusiasmo enorme, que fez com que eu continuasse a minha obra até hoje. Porque se eu tivesse um fracasso em Pernambuco, aí eu acho que não seria mais pintor. Duas tendências temáticas, com incursões variadas pela figuração antropológica de interpretações estilísticas pessoais, passam então a caracterizar, basicamente, o desenvolvimento artístico de Moacir Andrade. A exploração pitórica das lendas amazônicas e as paisagens, vistas em suas inúmeras viagens pelo interior. Estava conversando com um amigo, falando sobre religião, sobre uma opção de coisas, sobre a imortalidade da alma. Eu digo, olha rapaz, a imortalidade da alma fica. A alma da gente é o trabalho que a gente faz, são os filhos que a gente deixa. Se são educados, é o reflexo da gente. Se não são, é o reflexo da gente. Então eu acho que o espírito da gente está naquilo que a gente deixa, na nossa obra. Seja a transferência da herança para os filhos, ou a transferência do nosso trabalho através de livros, obras de arte, ou obras espirituais que a gente fala. Espirituais no sentido de saber tratar com o homem. As inúmeras viagens que fez pelo interior do Amazonas, aliada à sua percepção de um mundo em constante e inevitável transformação, levam um pintor a sistematizar seus conhecimentos através da pesquisa antropológica. Moacir passa a escrever obras que resgatam um tempo histórico que já não existe mais ou então está em franca dissolução. Livros que acabam por levá-lo a se tornar membro da Academia Amazonense de Letras. Com a visão consolidada de uma Amazônia panteísta e que precisa ser defendida, Moacir Andrade chega até a protestar portando cartazes em plena via pública. Mas ele sabe que a sua defesa da Amazônia deve ser feita com a expressão de suas obras. O artista, então, volta-se para os projetos de painéis em madeira, uma técnica que usa matéria sólida de árvores da região na busca de transpor formas, eternizando-as no tempo. O sentido do belo sai da floresta e vai para os entalhes que Moacir faz. Seus quadros a óleo e acrílico continuam sendo produzidos. Aparecem as famosas composições simétricas, sugestões geométricas, pinceladas que marcam uma nova fase de Moacir Andrade, de fundo chapado, evocando desenhos primitivos. Uma concepção artística de delirante policromia. Em um simbolismo definitivo,
síntese de um conhecedor profundo de sua terra. Representativo desse período é o quadro Nossa Senhora do Amazonas, de 1986. Moacir Andrade é um mago. No recôndito de seu ateliê, o pintor é um alquimista, incansável em sua busca por captar um mundo em transformação. Suas obras são conhecidas por críticos nacionais e estrangeiros. Seus quadros e entalhes, calculados em mais de 10.000 peças, espalham-se por vários acervos particulares e em alguns dos mais importantes museus do mundo. Em 1982, num dos leilões que a Galeria Metropolitana de Nova York realizou, Moacir Andrade teve seus quadros excepcionalmente cotados. Em 1988, o pintor foi eleito em Paris, pela crítica especializada, um dos maiores pintores do mundo. Eu faço da minha obra um arauto policrômico para divulgar as belezas e a imortalidade da Amazônia. Sobre Moacir, escreveu seu amigo, o escritor colombiano Gabriel García Márquez. A obra de Moacir Andrade é um gesto largo e eterno de formas e cores. Uma poderosa energia injetada nas veias da história da arte universal, que lhe valeu ser venerado como um semideus do universo cultural. Este genial artista brasileiro tem na sua alma a grandeza, a pureza e o dinamismo dos predestinados. Sua obra está fadada à imortalidade.